Existe um tipo de silêncio que não traz paz. Ele não acalma, não fortalece, não cura. Pelo contrário, ele destrói lentamente tudo aquilo que você poderia se tornar. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe quando esse silêncio começa. Porque ele não chega como tristeza extrema. Não chega como colapso. Ele chega como acomodação. Você para de reagir. Para de questionar. Para de lutar contra aquilo que está te enfraquecendo. E de repente, os dias começam a passar iguais. Você acorda sem energia, vive no automático, evita esforço, evita confronto, evita crescimento. E isso parece apenas cansaço, mas não é. É sua mente entrando em estado de desistência silenciosa. O problema é que muita gente acredita que destruir a própria vida exige grandes erros. Mas não exige. Às vezes, tudo começa quando você aceita viver abaixo do seu potencial por tempo demais. Quando você começa a ignorar aquela sensação constante de que deveria estar fazendo mais, evoluindo mais, tentando mais. Existe uma voz dentro de você que ainda sabe disso. Uma voz que percebe que você está parado enquanto o tempo continua avançando. Mas ao invés de ouvir essa voz, você a sufoca com distrações. Rolando vídeos sem pensar. Fugindo de silêncio verdadeiro. Procurando qualquer coisa que anestesie a consciência. Porque encarar a verdade dói. E a verdade é simples, e você não está cansado apenas fisicamente, você está mentalmente enfraquecido. E isso acontece porque sua mente foi treinada para buscar conforto imediato. Cada vez que você evita disciplina, sua mente aprende a fugir. Cada vez que escolhe o caminho fácil, ela se torna mais fraca. E chega a um ponto em que você já não consegue mais confiar em si mesmo. Você promete que vai mudar, mas não acredita. Diz que vai começar, mas adia. Fala sobre evolução, mas continua repetindo os mesmos hábitos que te prendem. E então surge o pior sentimento que alguém pode carregar, e a sensação de estar desperdiçando a própria vida enquanto observa o tempo escapar. Existe algo assustador nisso tudo. O silêncio que destrói sua evolução não faz barulho porque ele se mistura à rotina. Você continua vivendo normalmente. Continua trabalhando, conversando, existindo. Mas por dentro, algo está morrendo. Sua ambição enfraquece. Sua disciplina desaparece. Seu senso de direção some. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil fica sair dele. Porque a mente humana se adapta a qualquer ambiente, até mesmo à mediocridade. Esse é o verdadeiro perigo. Não é cair uma vez. É começar a aceitar permanecer caído. Os antigos estoicos entendiam algo que poucas pessoas compreendem hoje, que o homem que perde o domínio sobre si mesmo já perdeu quase tudo. Porque quando você deixa de controlar sua própria mente, qualquer distração se torna mais forte do que seus objetivos. Qualquer desconforto se torna motivo suficiente para desistir. E então sua vida começa a ser guiada não pela razão, mas pela fuga constante da dor. Só que fugir da dor também significa fugir da transformação. Nenhuma mente forte nasce no conforto. Nenhuma evolução acontece sem confronto interno. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez o problema não seja a falta de capacidade. Talvez você apenas tenha permanecido tempo demais em silêncio, assistindo sua própria energia desaparecer sem reagir. E quanto mais isso continua, mais difícil fica reconhecer quem você era antes. Porque existe uma diferença enorme entre descansar e desistir lentamente de si mesmo. Mas ainda existe algo importante, e você percebeu. E perceber muda tudo. Porque a maioria das pessoas nunca acorda. Nunca questiona os próprios padrões. Nunca enfrenta a própria fraqueza. Elas apenas continuam vivendo no automático até que o arrependimento chegue. E ele chega. Sempre chega. Na forma de uma pergunta impossível de ignorar: o que eu poderia ter sido se tivesse lutado de verdade? Então escute isso com atenção.
Seu silêncio não está te protegendo. Ele está te apagando. E se você continuar ignorando os sinais, vai acordar um dia percebendo que não perdeu apenas tempo. Perdeu partes de si mesmo que talvez nunca mais voltem.